Doutora, queria agradecer à excelente assistência que tenho e aos meus excelentíssimos amigos, professores doutores, de hora que estão na feira. Portanto, eu venho falar de uma cultura que não é muito conhecida, que é dos bijagós da Guiné-Bissau. Portanto, eu apaixonei-me completamente por esta cultura desde o primeiro instante, porque ela é completamente diferente das outras culturas africanas, em vários aspectos. Portanto, o principal propósito... Não, já estava. O principal propósito, estava assim? O principal propósito desta pesquisa foi, como eu disse, tornar esta cultura e esta arte conhecidas, mas também realizar o meu projeto artístico, que está sempre ligado à antropologia ou à arqueologia. Todas as pinturas e os desenhos que aparecem nesta apresentação são de minha autoria. Como é que se começa uma pesquisa destas? Portanto, eu comecei por pesquisar nos museus. Fiz uma pesquisa para saber quais eram as melhores coleções de arte bijagó que existiam no mundo, portanto, e, estranhamente, há peças de bijagós em todos, ou quase todos os museus do mundo inteiro, tanto de arte africana. Há em Berlim, há em Londres, há em Nova Iorque, portanto, e muitas vezes estão na exposição permanente. Portanto, só para ver a importância que têm estas peças na arte africana. Nós temos pessoas que nem sequer sabemos. Pronto, então, eu trabalhei mais afincadamente, analisei melhor, em 4 museus, que são os museus que têm as maiores coleções, 3 deles têm as maiores coleções. Portanto, o Museu Nacional de Etnologia, que tem a maior coleção do mundo, com cerca de 1000 peças de bijagós, fiz uma investigação, fazendo 81 desenhos de 12 peças. Esqueci-me aqui. O Museu Etnológico de Berlim também tem uma quantidade de peças enorme, tem cerca de 700 peças. Eu depois, mais tarde, já explico como é que essas peças apareceram no Museu de Berlim. Fiz 44 desenhos de 11 peças. Depois estudei também o Museu da Sociedade de Geografia, que tem cerca de entre 13 a 15 peças, nem todas são catalogadas, mas tem uma coleção lindíssima. Sabem, nestas coleções há sempre umas peças que estão mais bem acabadas, mais bem conservadas do que outras. A madeira demora uns 500 anos e depois desaparece. Estraga-se, piora-se. O Museu Nacional de Antropologia de Madrid, onde realizei uma investigação, fiz 50 desenhos de 14 peças, é considerada a terceira maior coleção do mundo. Tem cerca de 300 peças. Eu, para não atrasar muito, mas no final conto a história, que é uma história diferente. Portanto, a maior parte do trabalho artístico é feita no ateliê, como já se explicou, a partir dos desenhos que eu realizo ao vivo nos museus. Faço uns trabalhos rápidos, em rota, nos esboços, que vocês vão vendo, e depois as pinturas, ou em papel ou em tela, são a interpretação já da cultura que eu tomei conhecimento também. A pesquisa não ficava completa se não fossem os bijagós, conhecer os escultores dos bijagós. Aqui sou eu, com a minha tradutora e informadora, porque os bijagós só falam crioulo, só falam bijagó e aprendem o português na escola. Mas o português é como se fosse uma língua morta. Eles até acham muito estranho porque não praticam a língua. Tem uma menina que andava sempre comigo e esta é a Capuni, que eu já vou explicar porque é que ela anda vestida assim e o que se passa. Esta viagem foi uma verdadeira aventura. Depois já vos vou explicar mais à frente como é. Agora vou ler um bocadinho da situação da Guiné. Portanto, pertence à África Ocidental, como vocês sabem. A língua mais utilizada, como eu acabei de dizer, é o crioulo. E depois há cerca de 30 grupos étnicos só na Guiné, com várias línguas. Cada grupo tem a sua língua. O país está dividido em várias regiões. O arquipélago dos bijagós pertence à região administrativa de Bolama-Bijagó, sendo Bolama a capital dos setores administrativos Bolama, Buvá, Caravela e Dum. O arquipélago tem umas 50 ilhas, ilhéus e ilhotas. Há ilhas habitadas e há ilhas que só servem para o cultivo do arroz. Onde é que começa a aventura? Vou-vos mostrar. Portanto, a aventura começa no transporte. Os transportes entre Bissau e as ilhas são parcos e de muito má qualidade. As pirogas a motor
funcionam só 2 vezes por semana e andam sempre sobrelotados com tudo, animais, móveis. E a maior parte são crianças que andam. Crianças até aos 12 anos que não pagam bilhete. E, portanto, vocês estão a ver a piroga que devia levar 50 pessoas, vai com 250 pessoas. E a viagem é uma viagem longa, 4, 5 horas, acontecem coisas incríveis, os motores avariam, e os barcos ficam a pairar no meio do mar, durante horas, debaixo do sol tropical. Eu passei por isso tudo também, devo dizer-vos. Pronto. Os bijagós cultivam arroz, que é mais da alimentação, mas também têm outros legumes, como milho, feijão, amendoim, batata doce, até melancia. A criação dos animais domésticos, eles usam muito as aves, as galinhas em todas as cerimónias. Portanto, eles têm cerimónia, que também vamos ver um bocado mais para a frente, que a resposta, como se fosse um oráculo, a resposta é em relação à galinha. A galinha que normalmente cortam a cabeça e a direção da galinha sem a cabeça é que vai respondendo às perguntas que se fazem. Além do arroz, outro alimento base dos bijagós é o peixe. As mulheres recolhem os moluscos e servem as refeições. Isto é as praias, com mangal. Como estão a ver aqui, é uma mulher bijagó a cozinhar na varanda da sua casa. Aqui, depois, o arroz tem diferentes nomes, conforme é cozinhado para as refeições do dia a dia. É o norete, fervido com sal, ou para as cerimónias que se chamam contano, quando é cozinhado sem sal. A outra atividade económica mais importante neste momento é a venda das esculturas que eles fazem aos turistas. Mas como vocês sabem, a Guiné, que é uma estabilidade total, os turistas vão lá pouco, não é? Entretanto, eles estão muito ajudados pela Reserva Mundial da Biosfera. Há uma reserva mundial nos bijagós e os técnicos, eu tenho que dizer isto porque a gente disse, os técnicos dessa reserva mundial, quando chegaram, as ilhas que eram para ser reservadas e conservadas já estavam todas conservadas. Ninguém morava lá, só iam lá fazer alguns rituais durante o ano. Os livros, as fontes. Há imensos relatos, desde o século XV, de navegadores como Diogo Gomes ao serviço do Infante Dom Henrique. E também um comerciante alemão, conhecido pelo nome de Martinho da Boémia, escreveu muito as referências sobre os bijagós. Portanto, eles faziam muitas viagens de comércio e referenciavam sempre os bijagós. Mais tarde, um comerciante veneziano, conhecido pelo Luís de Cadamosto, deixou-nos relatos nos códices em Veneza. Pedro de Sintra desembarca nas Ilhas Bijagós e dá-nos a primeira referência dos seus ídolos e de alguns costumes. No século XVI, há uma referência sobre os bijagós escrita pelo capitão André Alves da Almada e Lemos Coelho, no século XVII, e Teixeira da Mota, mais tarde, também referenciam os bijagós. No entanto, há, neste momento, não sei se haverá mais, mas penso que não, há 3 livros publicados sobre os bijagós só. Portanto, o primeiro livro que foi publicado foi em 1933 pelo alemão Hugo Bernarzik, que era um etnólogo austríaco que fez um trabalho de campo nos bijagós, no arquipélago, nos anos 30 e 31. Foi acompanhado pela sua mulher e pelo professor de antropologia Bernard Struck. Nos anos 30 houve uma recessão económica e ele estava cheio de dívidas, alugou um barco, até pediu a um avião, até arranjou um avião com fotografias aéreas. E então o que é que acontece? Ele chegou, voltou, e não tinha dinheiro nenhum, então ele pegou nas peças todas que trazia, nas 700 peças, e ofereceu ao governo alemão. Por isso é que em Berlim e em toda a Alemanha há imensas peças de bijagós. O segundo livro que temos é da Danielle Bellois-Duquette, que é uma antropóloga francesa canadiana, que escreveu o livro Dinamique de l'Art de Bijagó, cuja pesquisa decorreu entre 72 e 76. O padre italiano Luigi Scatamburro realizou uma investigação em 75 e da qual resultou a obra Etnologia dos Bijagós da Ilha de Bulbach. Eu conheci este padre italiano. Portanto, ele é padre, mas é antropólogo também. Está sempre a estudar os bijagós e está sempre a ir aos bijagós. É uma pessoa absolutamente encantadora. Conheci também um casal italiano, ainda no Museu de Etnologia em Lisboa, quando estava a realizar o meu trabalho, e depois voltei-os a encontrar nos bijagós. Até foram as pessoas que me orientaram, porque
Como sabem, eu não sou antropóloga, não é? Portanto, sou artista e, portanto, a minha ideia era mesmo saber como é que eles faziam os hinos. E eles ajudaram imenso. Eles são professores doutorados da Universidade Nova de Lisboa. É Chiara Pussetti e Lourenço Bordoneiro. Os bijagores, isto vou falar um bocadinho dos costumes e das casas. Aqui nestas fotografias pode-se ver a Domingas, que está ali, portanto, depois eu falo disso mais tarde. Os bijagores estão sempre a esculpir, estão sempre a fazer qualquer coisa a nível de arte, estão sempre ou a pintar, ou a gravar cabaças, portanto, eles estão constantemente a trabalhar em arte. Aqui foi o meu escultor, o escultor sacerdote de Charte, com quem eu fiz o trabalho, que é um homem que realiza cerimónias, é muito respeitado no arquipélago. Ele também estava ao meu lado aqui, quando o Charte está aqui, com uma escultura no nome, numa reunião que houve do Centro Artesanal do Japão. Os bijagós, e quem esteve na Guiné sabe disto, os bijagós foram sendo considerados leais aos seus valores e princípios, mas muito independentes e não aceitam com facilidade o domínio e a autoridade de outros povos. Agora vou falar um bocado das aldeias que se chamam tabancas. Tabancas são aldeias autónomas com várias famílias e os tipos de casas que existem. Portanto, é no espaço, vou mostrar aqui o espaço. Estão a ver aqui o espaço. Estas fotografias em preto e branco são tiradas dos livros. E depois as outras foram tiradas por mim. Está lá a legenda ao lado. Portanto, aqui vemos uma cerimónia, a tal cerimónia da galinha sem pescoço, com o sacerdote, com as pessoas todas a assistir da aldeia. Portanto, é no espaço entre as casas da tabanca que se realizam algumas cerimónias religiosas, com a presença e o conselho de anciões, homens e mulheres. Há vários tipos de casa. A Naku, que é a casa dos casados, há a casa dos rapazes, há a casa das raparigas, adolescentes, e depois há a Kajá, que é o templo, posso-vos mostrar, há templos pequenos, portanto as pessoas ou têm os ídolos em casa, como nós temos os altares privados em casa, depois há o templo grande, que é o Kajá, que é o templo, com os altares, que eu também já vou mostrar em exemplos, e depois há uns templos pequeninos como este aqui. Uma das casas importantes é o celeiro, que é a Kaora. Podem ver aqui uma fotografia do celeiro, que é elevado para evitar o ataque das térmitas e dos animais e está sempre fechado à chave, tendo como proprietárias as mulheres. As casas pertencem a quem as construiu, mas são tradicionalmente das mulheres ou do seu grupo, devido ao sistema dominante que é matrilinear. Portanto, os reis, os chefes, há mulheres rainhas também, mas normalmente é a família da mulher que dá a descendência mais importante. Portanto, uma das coisas que é importante do caráter dos bijagós é que eles gostam de viver em paz e harmonia dentro das comunidades. Não há notícias de severos castigos quando não são cumpridas as regras. Tentam resolver as situações complicadas ouvindo os conselhos dos mais velhos e ouvindo opiniões. As crianças também são tratadas com respeito e sem castigos corporais. Por isso, todas as situações são sempre discutidas pelos homens e pelas mulheres, em grupo. Agora vou falar aqui, tenho os imagens. Os altares, portanto, isto é uma oquinca que ela se subdivisa. Reparem nas peças que eu depois vou mostrar mais tarde, nas peças que são os ídolos sagrados. Isto é os altares que são feitos, normalmente as pinturas só se utilizam o branco, o preto e o vermelho, e isto é o altar da casa do Chartre. Portanto, eu mal entrei na casa do Chartre, fui convidada, fui imediatamente apresentada aos ídolos, porque os ídolos são os próprios espíritos dos antepassados. Portanto, não representam. Eles são os espíritos, eles são os antepassados. Fala-se com eles como se fossem de pessoas que se tratasse, como se estivessem presentes. Agora, vou falar uma coisa muito importante. Isto é a construção de uma casa que eu assisti também, e é muito interessante. Os homens estão a fazer as fundações e as mulheres, cantando e rindo e conversando, estão a fazer os tijolos
para substituir os tijolos que já estão secos e que estão nos arredores das aldeias. Portanto, na altura em que os tijolos são utilizados, substituem-se imediatamente por outros. A seguir, vamos falar um bocado da tabela etária com as cerimónias mais importantes, que são os rituais de iniciação, tanto para os homens como para as mulheres. Estes rituais de iniciação, principalmente das mulheres, são diferentes, são muito singulares e são completamente diferentes dos outros que existem em África. Portanto, estes nomes da tabela é o normal, é como se fosse o nosso bebê, o adolescente, ou jovem, e a partir as capunis, que é aquela menina que viram na fotografia vestida daquela maneira com aquelas saias de fibra, começam o ritual do Dufuntu. E para os rapazes chama-se Manhash. Portanto, o ritual é como se fossem as escolas dos bijagós. É lá que eles aprendem as regras, é lá que eles aprendem a respeitar todas as coisas da aldeia e aprendem os rituais das cerimónias. Agora, o que é que acontece às raparigas? Vamos ver, fica melhor. As capunis são as jovens a partir do momento em que se tornam mulheres. Preparam-se para a cerimónia do Dufuntu, usando uma roupa característica, que são aquelas saias de fibras. Há saias que são, como é que se diz? Quando se apanha chuva e não... impermeáveis, exatamente. Há saias impermeáveis para a época das chuvas e não impermeáveis. Usam esta roupa característica durante todo o ritual de iniciação, que chega a durar 10 anos. As capunis podem tornar-se mulheres de plenos direitos na comunidade, depois de fazerem com o espírito dos rapazes cumpra os rituais de iniciação, que é feito com gestos e danças. Depois de cada cerimónia de possessão do espírito dos rapazes mortos, vão-se tornando Kanyokan, Kabari e Kamabi, que são as diversas fases etárias dos rapazes, durante a cerimónia final, que é o grande fanado, tanto para os rapazes como para as raparigas, que pode durar até 3 dias. As mulheres que tocam tambores, que é uma coisa também completamente insólita em África. Normalmente os tambores são sempre tocados pelos homens. Dançam como guerreiras, usando espada e escudo. Durante estas danças, usam as máscaras do touro, máscara da vaca bruta, do peixe e do pelicano, e que são coisas que normalmente são feitas pelos rapazes. Assim, as almas dos homens mortos, dos jovens, depois dos rituais realizados, podem ficar em paz. Todo este ritual de iniciação, que dura entre os 6 e 10 anos, confere a todas as mulheres um poder de contacto com os espíritos que os homens não possuem. Portanto, é assim, as mulheres fazem o ritual dos homens e o ritual das mulheres. Dos homens que morreram antes do ritual, para os espíritos ficarem acalmados. Portanto, elas sabem perfeitamente todas as regras e tudo o que se passa em relação aos homens e em relação às mulheres. É como se fizessem os dois rituais. Vou-vos mostrar aqui as saias, assistir como é que se fazem as saias de fibra, que estão a secar ao sol. Aqui embaixo pode-se ver uma capuni a descansar e esta bijagó, esta rapariga bijagó, com quem eu conversei muito também, não estava preparada, porque é assim, não é obrigatório, não há uma idade para se entrar no ritual. Entra-se no ritual quando se quer e quando já se tem uma maturidade em relação ao ritual. Portanto, quando se está preparado, tanto pode haver no ritual rapazes e raparigas com 10 anos, como pode haver com 20. Agora vou falar um bocado do Manhash, que é o ritual dos rapazes. Dura sensivelmente entre 8 a 10 anos, a partir dos 10 ou dos 12, do que o jovem for, e os bijagós são sujeitos a um isolamento que dura 6 meses, e as raparigas também. Ficam no mato, portanto, até em sítios rituais, onde aprendem com os mais velhos a comportarem-se, a dominar as emoções e a seguir as regras da tabanca e a sobreviver, caçando e pescando, especialmente os rapazes, não é? E também viver de acordo com a natureza e os segredos das cerimónias religiosas. É um rito de tal maneira importante que se cria um ídolo próprio, que é o Irã difanado. O Manhash realiza-se num lugar da floresta especialmente preparado e que se torna sagrado pelo espírito do Irã difanado.
Pronto, embora as idades sejam díspares, durante uma racha o tratamento é igual para todos. E a amizade dos companheiros de uma racha é para toda a vida. Isso eu assisti. Eles até têm um comprimento próprio para se reconhecerem. Também é um grupo relativamente pequeno. Pronto, vamos ver aqui a saída. Isto são, é o fanado, portanto é o fim dos rituais das mulheres, em que elas estão vestidas com os adornos de cabeça de chifres, dos touros, e a dançarem como os homens, como guerreiras. Falar um bocadinho da religião e da fase etária final, que é o Okató, que era como eles me chamavam, Okató, que é ou mulheres grandes ou homens grandes. Portanto, os mais velhos, homens e mulheres, fazem parte do Conselho de Homens e Mulheres Grandes, que dirige a tabanca, e onde tomam todas as decisões importantes. Isto foi um homem grande que me pediu para tirar fotografia. Eles andam sempre com estes sacos com os seus pertences, das coisas que precisam diariamente. A religião. O cotidiano bijagó é indissociável do mundo espiritual. É através de cerimónias e dos representantes dos espíritos dos antepassados que se pode comunicar com o Deus Supremo, que é o Nido. Outros deuses são também as forças da natureza, como o sol, a lua, as estrelas, o calor e o vento. Temos ainda os espíritos dos antepassados e outras entidades. Os espíritos encarnam nas estátuas e em todos os objetos que são considerados sagrados nos altares públicos ou privados. Quando um destes objetos sagrados se estraga, é queimado e, mediante uma cerimónia, pede-se ao espírito para entrar no novo objeto. Nessas cerimónias sacrifica-se sempre um animal e é com o seu sangue, ovos, folhas de plantas que untam os objetos sagrados, quando eles são loucos, quando verificados. Então põe-se essas coisas mágicas dentro do objeto. Os bisagós acreditam, como já foi dito, na vida depois da morte. O corpo desaparece, mas o espírito não. Quando alguém morre, o espírito vagueia até serem feitas todas as cerimónias dos funerais e aí vai juntar-se a Nido. Mais tarde encarnam os objetos sagrados e passam a proteger a comunidade onde viveram, que os venera e recorda. A religião para os bijagós é um ritual ativo e muito presente, faz a união espiritual da tabanca, recorda os mortos, protege das doenças e do meio ambiente, orienta e conforta, dá qualidade de vida e um sentido de humanidade, de partilha e uma ligação com a natureza que são essenciais ao ser humano, principalmente aqueles que vivem tão perto de uma natureza tão agreste. Então, vamos começar a falar da arte, que é a minha área. Pronto. Como é que eu estudei as coleções? Eu tinha 2.000, 3.000 peças e levei 2 anos, ou 2 anos e meio, a ler e a pensar como é que eu ia arranjar um método para estudar aquela quantidade enorme de peças e mais que servisse o propósito comparativo, porque a minha tese era comparado com os índios do Caribe, que são os taínos, da linguagem com a língua arhuaca, e portanto eu precisava de qualquer método, de questões ditas que pudesse comparar, fazer a comparação entre esta cultura e a outra. E serve, o método agora serve, para comparar com outras. Já foi testado e funciona. Vamos dizer. Então, qual foi a metodologia que eu utilizei? O material, a forma de representação e a morfofunção, que é a função em relação à morfologia, que também é a forma. Portanto, tenho objetos cerimoniais que servem para as cerimónias e outros objetos, tipo amuletos, também considero, desde que fossem representativos. E depois os outros, morfofunção corporal, coisas que se usassem no corpo. Os adereços, as máscaras, fiz outro grupo com esses. Como é que eu escolhi? Como é que eu escolhi os objetos? Selecionei pela controvérsia entre a estética e a etnografia. Portanto, considerei quais eram os objetos mais importantes nesta cultura, mas também pela parte estética, principalmente aqueles objetos que todos sabem que foram utilizados no cubismo pela arte contemporânea. Vocês estão a ver aí um quadro do Amadeu de Sousa Cardoso, com uma máscara que vão encontrar mais tarde, uma máscara antropomorfa, e a forma é muito, muito significante.
portanto, como eu já disse, os bijagós convivem permanentemente com a arte. Quais são as expressões artísticas mais importantes nele? São 3. Portanto, é a gravação das cabaças decoradas, que está a desaparecer, porque as cabaças eram vasilhas que agora foram todas substituídas pelos plásticos. E usavam, as sacerdotisas também usavam como chapéus as cabaças. Sabia-se que era uma sacerdotisa porque estava a usar um chapéu de cabaça. E eles até gostam muito deste penteado também, em forma de boina. Também utilizam muito. As pinturas murais também praticamente desapareceram. Viram aquelas fotografias que eu tirei na taberna de Vigente e já não se fazem as pinturas murais. As pinturas murais eram mais feitas pelas mulheres e as cabaças e as esculturas pelos homens. Portanto, dediquei-me mais à descrição das esculturas. Que é o que há mais em todas as coleções, e há mais também lá nos bijagós, e é que eles se dedicam constantemente. Portanto, dividi em grupos, dividi em 7 grupos. Os grupos de 1 ao 6 são peças talhadas num só bloco de madeira, e as peças de 1 ao 4 têm características antropomorfas. O primeiro grupo. Isto agora vou passar mais rápido, porque é só a descrição. As figuras estão assentes num pedestal, o tronco da figura é muito estilizado, o pescoço é alto, o rosto é facetado, com planos bem definidos, a boca é pouco evidente, as orelhas têm a forma semicircular. Portanto, reparem na parte geométrica, comecem a reparar como é que eles geometrizam as peças. Primeiro grupo também. Primeiro grupo, já entrar numa situação de sentado, portanto há a transição entre os grupos. Segundo grupo, as peças representam figuras humanas completas, sentadas ou de pé, com características mais naturalistas. Esta aqui do lado direito não tem, mas esta, e depois os próximos que vão ver, as feições são mais naturalistas, são mais parecidas com a realidade. Têm os seios, o sexo masculino e feminino definidos, os pés e as mãos são apenas esboçados e as articulações dos membros são bem definidas. O rosto é inexpressivo, como tem contemplação. Algumas têm penteados mais elaborados, com um chapéu alto de características europeias. Eles foram absorvendo, desde o século XVI, chegavam os europeus e eles começaram a utilizar alguns acessórios próprios dos europeus. Em todos os museus há estas peças. Eu fiz questão de usar peças para um estudo que houvesse bastante. Terceiro grupo. A característica comum às peças deste grupo é a representação de uma cabeça humana naturalista e algumas das peças com os tais chapéus europeus, portanto, com a influência europeia, o pescoço é alto e a base do suporte é cilíndrica. Portanto, aqui o que muda é o suporte, em princípio. E existir só a cabeça e o tronco ser ou cilíndrico ou ter um suporte diferente. E também começam a juntar adereços. Panos, fios vegetais e às vezes a base é uma panela ou um cesto, como vão verificar a seguir. Já com acessórios, portanto, a escultura em madeira é toda feita de uma só peça, mas já introduzem acessórios, enquanto nas outras peças isso não acontecia. O quarto grupo é o mais interessante de todos. Devia ser dividido em vários grupos, mas eu não tive tempo para fazer isso, e portanto é o mais insólito. Tem peças completamente abstratas, são antropomorfas ainda, representam o ser humano, mas têm características muito singulares. E existem peças dessas em todas as coleções. Esta é uma peça que eu vou analisar depois, reparem na peça, mas é uma peça que eu escolhi para fazer uma análise mais profunda. Estas peças existem por todo o lado, são perfeitamente singulares, diferentes.
Esta peça eu escolhi também para fazer uma análise mais detalhada. É uma peça também com características muito geometrizantes. Portanto, o corpo é perfeitamente um paralelepípedo, não é? Tem a forma de paralelepípedo e o pescoço é um cilindro. O quinto grupo. No quinto grupo, as peças, eu tinha dito que aquela parte eram antropomórficas. E agora o quinto são isomórficas. São bem identificadas pelos chifres e outras particularidades que pertencem aos animais. Mas, simbolicamente, como isto são peças sagradas, podemos mencionar que a verticalidade da figura nos remete para a representação do divino. Há muitas culturas que representam os animais, e a egípcia é uma delas, um vínculo profundo ao homem. Portanto, pegam os animais e põem-os em posição vertical. Embora não percam as características do animal. Como já vamos ver, esta também escolhi para fazer uma análise mais profunda. Não se sabe bem se é um rato, se é um morcego. Na Guiné há muitos morcegos, né? Que no fundo também têm as características de ratos. E estas peças são lindíssimas, são do Museu de Madrid, são muito interessantes. O sexto grupo, eu mostrei-vos no altar que havia aquelas peças tipo mesa. Estas peças são raras, mas existem em todas as coleções. São designadas de mesas, funcionam na horizontal e uma das extremidades termina em forma de cabeça humana, como podem ver, ou uma esfera mais abstrata, e a outra forma tem uma pegazinha assim arredondada. Reparem, todas as peças, têm que começar a reparar, parece que tem uma crosta. Portanto, a textura em princípio era lisa, mas tem uma crosta com bocados dos ovos, do sangue e de todas as cerimónias que são feitas. Portanto, são peças que foram mesmo cerimónias. Quando virem uma peça africana, se tiver essa crosta, é uma peça que já foi usada em cerimónias. Tem mais valor, é melhor. Chegamos ao sétimo grupo, que são as esculturas constituídas por vários elementos e trabalhadas independentemente e aglutinados no final. Esta peça é das peças mais procuradas pelos turistas, é a mais característica dos bijagós, se chamam de Irã, e normalmente até tem um pano vermelho à volta, tem este pau aqui onde penduram as cabaças com as ervas e com as substâncias consideradas mágicas. Vou aqui mostrar vários irãs, várias coleções e os meus desenhos. E agora temos o escultor Ventura, que está a aglutinar todas as peças e a construir o Irã. Vamos ver quando ele vai ficar. Aqui temos o sacerdote Malan, sacerdote escultor, que quando escolhe, como é que eles escolhem a madeira, a árvore para fazer o Irã? Eles pedem perdão à natureza e pedem ajuda para conseguirem fazer um ídolo como deve ser, que saia bem, consigam realizar. Aqui, portanto, as peças ou são feitas durante a iniciação, durante um arraste, ou podem ser feitas à parte, por necessidade, ou porque se estragou, ou qualquer coisa, e então, nessa altura, têm que ser sacralizadas. Se não forem sacralizadas com o vinho, com os ovos, com o sangue dos animais, com uma cerimónia, são peças que podem, até te chamam arte do aeroporto, podem ser vendidas aos turistas. Não são sacralizadas. A partir do momento em que são sacralizadas, são usadas nas cerimónias já. Também não quero que fiquem com a ideia que os irãs e as peças todas sagradas são para estarem quietinhas lá nos altares. Não, as peças andam por todo o lado. Sempre que são necessárias, saem, aqui estão a ser levadas pela Capuni, estão a virar a cabeça, e aqui estão a ser levadas pelos rapazes para uma cerimónia, ou quando vão para os acampamentos de verão, ou para cultivarem, não sei o quê. Levam os irãs, depois eles regressam aos altares, que é o sítio próprio. Então agora vamos falar dos adornos das danças cerimoniais. Estas peças, que também existem em todas as coleções e que são as que estão expostas, são muito interessantes. Portanto, são peças feitas em madeira, que representam, mas até chamam vaca bruta,
ao vaca bruto, e que são feitas com o quê? Os olhos são feitos com fundo de garrafa, que são de vidro, e têm vários apêndices de cabedal ou de fibras vegetais. Os cornos são verdadeiros e têm pedaços de cabedal, portanto é uma peça muito completa. Também queria que reparassem aqui na cor. A cor, quando é utilizada pelos bijagós, é só para realçar as formas. Como é neste caso, portanto, a cor está aqui a realçar os olhos e o focinho. Mais peças de touro. Outras peças, algumas que são feitas totalmente em madeira, como esta do lado esquerdo. E agora temos o traje completo. Como é que os bijagós usam o traje para as danças? Como é que utilizam para as danças? Também há os trajes de peixe, e estes são absolutamente fantásticos, porque chegam a ter 1,40 m de comprimento. Estes não, que é de peixe-serra, mas este aqui do lado esquerdo tem 1,40 m de altura. Podemos ver o traje completo do jovem, aqui a tentar tocar uma flauta de través. Eles gostam muito de festas e gostam muito de dançar, de cerimónias e de conversar também. Isto é outros trajes de peixe, estão-se a preparar para a cerimónia do fanato. Isto é uma autêntica passagem de modelos, não é? Completa. Depois temos esta peça que eu gosto imenso desta peça, que é o adorno do braço, também é usado nas cerimónias, mas isto é uma forma de design completa. Há maldas feitas assim, com esta forma. Encaixa perfeitamente, aqui não sai, tem a forma certa do braço e é utilizada nas cerimónias também. Depois temos o traje e o adorno de cabeça do hipopótamo, que normalmente são vermelhos, também são peças muito interessantes e existem nas coleções permanentes. Também com os olhos feitos de vidro. Esta é a tal máscara, muito parecida com a Maria de Sousa Cardoso que vimos, portanto a forma é muito semelhante, que são as poucas máscaras antropomórficas que são usadas nas cerimónias. Depois temos os amuletos portáteis, que são peças que também são muito usuais nas coleções, são bonecas de fertilidade. As jovens usam na cintura, como se fosse um bebê verdadeiro. E algumas lindíssimas. Este é do Museu de Berlim. Continuam a reparar na abstração e na geometrização das peças. Depois temos as colheres espátulas, que servem para mexer o arroz das cerimónias, portanto, para os alimentos da cerimónia, que normalmente são do género feminino, têm algumas partes do corpo feminino, mas também há mulheres completas, como esta. Este é do Museu de Berlim. Este é do Museu de Etnologia. Depois os bastões, também é um objeto que pertence mais aos homens grandes e aos chefes e aos sacerdotes, que também é uma figura e que às vezes têm um aspecto tridente, aliás, esse aqui, às vezes é só uma figura e uma figura única, e às vezes tem os 3 ganchos do tridente. É um símbolo de poder, é essencialmente um símbolo de poder. Depois há os bancos também, trabalhados, que pertencem também aos grandes senhores, que estão sempre sentados nas cerimónias, nos bancos, e que depois às vezes, quando já estão meio deteriorados, são postos nos altares para ter os ídolos em cima, os irãs. Há as caixas sagradas também, que são recipientes de alimentos rituais e que têm várias figuras. Normalmente as tampas são figuras de animais e depois são suportados por figuras antropomórficas. A análise que eu fiz, gráfica expressiva das 3 peças, que aqui vou só fazer um apontamento. Portanto, a escultura do torso representa o corpo humano esculpido, extraordinariamente simplificado e geometrizado.
Não tem braços, nem pernas, apenas tronco e cabeça. Mas o torso imediatamente se identifica com um corpo humano, provavelmente feminino. Tem volumes geometrizados e foram eliminados todos os elementos que compõem um torso humano e um rosto, excetuando o queixo. A peça é toda talhada em volumes geométricos. O cilindro da base, o paralelo do corpo, a esfera da cabeça, só a parte do queixo é que é diferente. É uma peça simétrica e essencialmente estática. As linhas e os volumes apresentam uma verticalidade bem determinada aqui, embora também tenham os ritmos horizontais. Este foi o segundo grupo que eu escolhi para analisar, que são duas peças com características geomórficas. São dois troncos de pirâmide unidos pela base, que é quadrangular. As maiores diferenças estão nas cabeças. As orelhas são muito semelhantes, são colocadas atrás. E esta peça tem uma textura linear, está toda trabalhada tanto na base como no corpo, como na cabeça, enquanto que esta, a única coisa que apresenta é a tal crosta. Portanto, a intenção desta era lisa, mas depois foi ganhando textura à medida que foi servindo para as cerimónias. O terceiro grupo que eu escolhi foram estas duas peças, e eu queria até que vocês reparassem aqui, nesta representação, não sei se isso vê muito português, parece uma saia de fibra das capunis. Portanto, isso pode ser uma representação de uma capuni durante uma dança em que põe uma máscara de vaca bruta. Pode ser a representação dessa, ou não, não se sabe. Portanto, tem volumes naturalistas e geométricos. E depois falo aqui da diferença entre elas, e agora vamos às conclusões. A maioria das peças tem leituras estáticas, apenas algumas têm tensão simétrica. Isto é uma peça que é considerada arte de aeroporto, que é uma mulher passear numa tartaruga. Portanto, não é uma peça cerimonial, mas é das poucas peças que eu encontrei em todas as coleções que estudei com um movimento, porque as outras, como vocês viram, é tudo estático. O acabamento é meticuloso e eles acabam sempre as peças muito bem acabadas, muito bem lixadas, com o óculos vermelho, com o negro de fundo. Não há peças inacabadas. A simetria vertical é a condição da maioria das peças, como vocês podem ver aqui. Quase todas as peças, na sua leitura frontal, são simétricas, também sendo nas leituras posteriores. As laterais são simétricas. Os volumes geométricos nas peças são elementos determinantes da sua estrutura, como as esferas, os troncos de forma de pirâmide, cilindros e paralelepípedos. A representação antropomorfa é mais usual, reproduzindo uma só figura, normalmente. Vocês viram as figuras todas. Existem, contudo, algumas peças com duas figuras, há sempre exceção, como esta aqui. As caixas e os bancos têm várias figuras, tanto no suporte como nas tampas. Os elementos da linguagem visual, o ponto e a linha, são utilizados tanto na concepção como na ornamentação das peças. As texturas também são muito importantes. É variável conforme o material, mas há sempre uma preocupação em analisar as peças, fator que evidencia os elementos. Se a peça estivesse mal acabada e mal analisada, não se percebia muito bem as formas. Assim, é tudo muito evidente. Para os bijagós, a cor na maioria das peças é um complemento que serve para realçar as formas. Também vos chamei a atenção daquela lá em cima. Portanto, qual é a maior característica da arte de bijagó? São as especificidades geométricas. É uma das conclusões mais importantes em relação à arte de bijagó. Existe uma grande quantidade de representações de volumes geométricos que são elementos estruturais, embora também existam características naturalistas. Portanto, vocês chegam a um museu de arte africana e se virem peças geometrizadas, já sabem o que é bijagó. Pronto, obrigada.